Por que algumas empresas fecham as portas precocemente? Me acompanhe até o final que eu vou te dizer os motivos e como fazer para se manter no mercado. Eu sou Valdir Paiva, está começando mais um Gestão Sem Rodeios, o podcast que descomplica a sua vida empresarial. Pessoal, eh, vira e mexe, a gente vê e acompanha na prática, né, no nosso dia a dia, algumas empresas que sequer conseguem chegar ao primeiro ano de vida e que de forma precoce encerram as atividades, né? Existem até pesquisas que mostram a vida útil de um negócio. Algumas fecham com até 3 meses, 6 meses. Obviamente, e é o que todo empresário ou candidato a empresário almeja, é que o seu negócio tenha uma vida longa, né? Que a empresa seja finita, que a empresa passe de gerações. Nós temos um histórico aqui, sobretudo na nossa região, né? No interior, que existem, a maioria das empresas são empresas familiares, né? Então, às vezes a empresa já veio do avô, que passou para o pai, que agora está com o filho, já está na terceira geração. Então, claro que isso é o que todo, toda pessoa que tem um negócio almeja, né? Que o seu negócio cresça e tenha sucesso. Porém, infelizmente, a gente observa e acompanha, né, essas empresas que não conseguem, né? Muitas vezes sequer completar um primeiro ano de atividade. Por que acontece isso? Existem muitos fatores, né? Eu gostaria de iniciar colocando para vocês eh, o que deve ser feito, né, no primeiro momento para que você, ou que é empresário, o que está mudando de ramo, o que está iniciando, né, como empreendedor, pode fazer. E aí é o ponto principal que eu trouxe aqui para colocar para vocês, exemplificar, que é uma ferramenta chamada plano de negócio. Então hoje, nosso podcast, nós vamos mostrar para vocês, explicar para vocês o que é um plano de negócio. Vamos também colocar fatores que podem contribuir e fatores que podem atrapalhar, né? E fatores que podem levar até mesmo uma empresa a fechar as portas de maneira precoce. O que é um plano de negócio? É um plano, um planejamento voltado para quem quer abrir um negócio. E aí, quando se faz, qual é a hora, qual é o momento de fazer um plano de negócio? Antes de iniciar o negócio. E aí você vai levantar, né? É um estudo, é uma ferramenta, é um levantamento prévio que aquele candidato a empresário, aquela pessoa que quer abrir o seu negócio, precisa ter de informações, né? É um levantamento minucioso. Eu vou dividir para vocês aqui em várias partes. É um roteiro, é um passo a passo, né? Para que você tenha mais possibilidades de ter um sucesso e uma vida longa na sua empresa e no seu negócio. Plano de negócio, ele minimiza a possibilidade de erro e aumenta a possibilidade de acerto. Mas vamos lá. Primeiro ponto que deve ser estudado e analisado é o ramo de atividade, né? Qual é a área que
o candidato a empresário, quando vai abrir e montar o plano de negócio dele, vai escolher, né? E esse é um ponto que muitas vezes o empresário, não é aquela pessoa que quer abrir uma empresa, um negócio, ele peca, porque às vezes ele vai muito no que a gente chama na onda, né? Na moda, né? No que está mais em evidência no momento. Algumas áreas e alguns segmentos, eles têm uma tendência, né, naquele momento ali, naquela região, é, as pessoas buscarem abrir naquele segmento porque tem muita gente empreendendo naquela área, porque olhando de fora, você observa muitas vezes que está dando certo, as pessoas estão aparentando que está indo bem com aquilo, né? Então o pessoal vai naquela onda lá, naquele modismo. E aí, esse já é um ponto que muitas vezes leva ao fracasso, né? Por quê? Aí vamos lá. Você que quer abrir um pequeno negócio, né? Um negócio que você vai empreender, você conhece daquele segmento, né? Você levantou informações sobre aquele segmento? Você teve acesso a saber os resultados daquele ramo e daquele segmento? Que resultados são esses, né? Qual é a média de faturamento? Qual é a despesa que se tem para montar? A clientela que você vai ter? Como é que está a concorrência? Quem serão os fornecedores? Mas, principalmente, você tem domínio sobre essa área que você está vislumbrando ou é porque você acha e tem uma impressão, né, que aquilo ali é muito bom e que está dando certo para fulano ou para Beltrano e que de repente vai dar certo para você. Então, esse é um ponto que muitas vezes levam uma empresa a fracassar e fechar as portas precocemente. Porque você tinha uma ideia, você foi muito no achismo, né? Baseado em uma experiência de terceiros. Ok. Um ponto que se deve ser analisado também no início, antes de abrir o negócio, que aí também é uma peça lá do plano de negócio. Você vai iniciar o seu negócio, vai empreender sozinho ou você vai ter um sócio, né? Esse seu sócio, assim como você tem experiência no ramo pretendido, né? Caso você escolha um sócio, esse sócio vai agregar ao seu negócio, o seu futuro negócio junto com você? Qual é a expertise, né? Qual é o conhecimento que ele tem a mais diferente do seu, que juntando com o seu vai dar ali uma química, uma liga e que vai contribuir para que seja melhor você ter um sócio. Outro ponto, pessoal. Você está empreendendo, né? O pretende empreender e ter um negócio. Por qual motivo? Por necessidade? É porque você domina bem esse segmento, já estudou, já fez todos os levantamentos e, por exemplo, hoje você é colaborador de uma empresa e vislumbra que aquilo ali vai ser algo melhor para você, profissionalmente, para a sua carreira. Enfim, qual é o verdadeiro motivo de você querer abrir um negócio? Um ponto crucial também, que muitas vezes leva ao insucesso de um negócio, de forma breve inclusive, é a questão financeira quando você confronta com o conhecimento. Precisa de ter recursos, né, financeiros para abrir um negócio? Com certeza que sim, né? Aí você vai avaliar se você tem o recurso próprio, né? Se você vai recorrer a um financiamento, né? Se vai pegar um dinheiro com um terceiro, enfim, vou falar melhor um pouquinho já nessa parte financeira dentro do plano de negócio.
Mas muita gente acha que só ter o recurso e o dinheiro é suficiente para abrir um negócio. Eu diria que você vai abrir, né? Você vai abrir. Por quê? Eu fiz lá um levantamento, eu preciso de, sei lá, R$ 50.000 para abrir um negócio. E eu tenho os R$ 50.000, seja com recurso próprio ou com recurso de terceiro. Então você vai abrir o negócio. Só que, muitas vezes, só ter o dinheiro e o recurso para abrir não vai garantir o sucesso. Eu diria que não garante, né? O que é que vai adiantar você ter o dinheiro para abrir, mas não ter o conhecimento? Aí você vai quebrar. E vai quebrar rapidamente. E aí vai engrossar essa estatística, né? Muito ruim que a gente tem no nosso país. Olhando localmente, né, a gente vê que se você for a uma região da cidade aí, de qualquer cidade que seja, e você passar lá e demorar ali, sei lá, 6 meses, um ano para ir, quando você voltar lá, você já vê essa realidade que eu estou falando aqui. Opa, aqui já tinha uma loja aqui, já não tem mais, né? Tá com a placa de vende-se, de aluga-se, né? Então, gente, não basta só ter o recurso, você precisa ter o restante. O conhecimento é o principal. E aí, quem é que vai fazer lá, né? Você vai escolher o ramo, você vai ser um prestador de serviço, você vai ser um varejo, um comércio varejista, você vai para a indústria, enfim. Então, tudo isso tem que ter uma base. O plano de negócio é para você pegar e sair lá, né? Você pode sair anotando, você pode se colocar numa planilha. Existem vários modelos de plano de negócio. Você pesquisar na internet vai ter N modelos, mas eu vou já já dizer aí a sequência, né, do plano de negócio. Eu estou falando aqui de uma maneira mais genérica, né, de uma maneira geral. O que deve ser levado em consideração na hora de abrir um negócio. Depois aí eu vou fazer um checklist aqui para vocês do que compõe um plano de negócio. Tá ok? Muito bem, então vamos lá, vamos prosseguir. Você escolheu o segmento. O que seria o ideal? Que você domine o segmento, que você tenha feito um levantamento, que a gente chama de estudo de mercado ou pesquisa de mercado. Você estudou. Vale muito, por exemplo, e na prática a gente vê muito, aquele empreendedor que passou boa parte da vida dele ou já tem uma experiência como colaborador. Eu trabalhei naquele segmento já há muito tempo, né? Colaborando como funcionário. E agora eu adquiri essa experiência, essa expertise. Então acontece muito isso aí, né, gente? Ok? E aí você também está tendo um laboratório e tanto, porque você está observando o que funciona, o que não funciona, quais são os custos, quais são as receitas, quem são os possíveis clientes, né? Se você for um prestador de serviço, você vai adquirindo um know-how ali que muitas vezes você já está apto a fazer aquele serviço, né? Ok? Então, assim, a escolha do segmento e da atividade do ramo vai muito deve, né, ser condicionada totalmente ao seu domínio daquele conhecimento. Vai escolher um sócio ou vai partir para a carreira solo mesmo, né? Ok? Vai levantar as fontes de recursos que você tem. Antes, você vai levantar também, falando do financeiro, né? Porque o plano de negócio ele tem uma parte dele lá que é a parte financeira. Sendo que essa parte financeira você deve dividir em duas. O que você vai gastar para implementar, iniciar o seu negócio e o que você vai gastar para manter o negócio, o funcionamento diário, mensal, né? Então são dois custos distintos. A despesa, né, e o custo de implantação, quanto você vai precisar para montar e abrir as portas e começar a funcionar, e quanto você vai ter que ter para manter mensalmente o seu negócio. Quanto você vai gastar por mês, uma vez ele já implantado e em andamento o negócio. Primeiro, falar rapidamente sobre o custo de implantação. Aí você vai ver, né? Vai alugar um prédio, vai construir, né? Qual é a localização, que aí já é outra parte do plano de negócio, mas vamos nos ater aqui à parte financeira, né?
Você escolheu uma localização, tem um prédio, vai alugar. Qual é o valor do aluguel? Aí você já vai ter um custo não na implantação com aluguel, você vai ter já funcionando. Porém, se você for construir, ou se você for fazer uma reforma num prédio, ou se você for... às vezes você vai até alugar, mas tem que colocar um ar-condicionado, né? Tem que colocar prateleiras, balcão, máquinas, depende do que você for trabalhar, certo? Então, tem que levantar previamente, gente, todos esses custos, para você dizer, para mim abrir as portas dia 30 de maio, dia 15 de junho, eu preciso ter recurso X porque eu vou gastar com isso, isso, isso e isso. Aí vamos lá para os custos mensais. O que é que você vai ter? Vou ter funcionário? Tem a necessidade de pessoal, que já é outra parte do plano de negócio, né? Vai trabalhar sozinho? Não, vou precisar de um funcionário, vou precisar de dois. Então, tudo isso você tem que mensurar, né? Qual vai ser o custo, né, dessa mão de obra? Qual vai ser o custo do aluguel? Qual vai ser o custo da energia? Qual vai ser o custo de... Enfim, você vai mensurar todos os custos. É importantíssimo que, montando o plano de negócio, quando é que faz o plano de negócio? Antes de abrir o negócio. Você não esqueça de colocar nada, principalmente a nível de despesas e custos. Porque se você esquecer, a conta não vai fechar, não vai bater. Ah, esqueci disso. Representava R$ 1.000 de despesa, 500, 5.000, sei lá. E aí vai mudar todo a conta e vai mudar o resultado. Ok, gente, até aqui. Do mesmo jeito que você vai estimar, eu diria que a estimativa serve muito para o que você vai ter. Tem coisas que você já vai dar para saber o valor, né? Na implantação, um ar-condicionado, sei lá, custa R$ 3.000. Então você sabe claramente o que vou. O aluguel lá na frente vai custar para mim R$ 1.000. Então você já sabe e coloca lá nas suas anotações, seja em planilha, seja, né? Muito importante você anotar tudo, né? Não deixe só aqui na cabeça, não, né? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso HD, se fosse um computador, ele fica cheio. Às vezes a gente esquece, né? Não vai dar para você gravar tudo. Então, muito importante o registro. Então, algumas coisas você tem a base legal, né? Você tem a constatação. Eu fui lá e fiz a pesquisa e sei que o aluguel é X. Fiz uma pesquisa, sei que o ar-condicionado é Y. Fiz uma pesquisa e sei que a máquina custa tantos reais. Algumas você vai ter que trabalhar com estimativa. A energia, por exemplo, você vai ter que estimar o valor, né? Não é isso? Com relação a, agora falando de receitas, de faturamento, de vendas, o que entra, né, de dinheiro, de recurso, você vai estimar também, né? Eu imagino que o faturamento aqui vai ser de X. Você está estimando. Mas até para se fazer uma estimativa, a gente tem que ter também um norte, né? Baseado em que eu acho que fiz uma estimativa que eu vou ter um faturamento de 30 mil por mês. Baseado na clientela que você imagina ter, no produto que você vai vender, no serviço que você vai prestar, no preço que você vai oferecer, né? Na concorrência que você tem, nos fornecedores que você vai ter, né? Para você montar o custo de aquisição do seu produto, por exemplo, se você for trabalhar com produtos, com comércio, por exemplo. Ok, gente. Então, assim, algumas coisas no plano de negócio você tem claramente os valores. Outras você tem que trabalhar com estimativa. Valdir, mas com estimativa eu não tenho certeza. Mas é bem melhor do que você não ter nem estimativa, né? Certo? Voltando para os motivos que um negócio fecha as portas precocemente. Faltou o planejamento. Aí eu faço uma pergunta a você que me acompanha. Respondam para mim aí quem está me acompanhando. Vocês acham que no nosso país a maioria faz esse plano de negócio e faz esses levantamentos antes de abrir ou é uma minoria? Aí eu respondo aqui para você.
infelizmente, a minoria faz um levantamento, né, minucioso, um levantamento ali, ou seja, através do plano de negócio, ou seja, através de pesquisas, anotações, pesquisa de mercado, a minoria faz. E aí, pessoal, está aí o maior causador, maior fator, o principal das empresas quebrarem, fechar as portas precocemente, certo? E aí junta-se a isso que a gente já vem falando aqui no podcast. Não domina o segmento, achou só que porque tinha um recurso dava certo, achou só porque estava dando certo para A, B ou C ia dar certo também, escolheu errado um sócio, enfim, não tem ainda as condições suficientes para entrar no negócio, mas não fez nenhum tipo de planejamento, certo? Prosseguindo para a gente fechar o plano de negócio. Então, plano de negócio, ele tem várias etapas. Ele inicia com a tomada da decisão de empreender, né? A escolha do ramo, do segmento, né? Se a escolha de um sócio, se vai ter ou não, certo? Claro que você não vai. Tem gente que começa a juntar, por exemplo, o dinheiro e o recurso antes, mesmo antes de escolher o segmento. É válido. É válido. Eu estou me preparando aqui financeiramente para ser um empreendedor. Não escolhi ainda o que é. Se você realmente tem essa expertise e esse conhecimento e experiência numa área já, acredito que está bem encaminhado para ir. Mas não necessariamente você precisa empreender naquela área. Mas não é aconselhável, não sugiro que você vá empreender numa área que você não conheça nada. Pode ser um tiro no pé, né, gente? É um dos motivos que leva ao fechamento. Então, assim, tenho recurso, ou tenho onde buscar o recurso, já sei o segmento, já sei se vou ter sócio ou não, esse aqui eu domino. Pronto, aí começa a levantar, fazer as informações. Nesse momento, aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição, vale, viu? Não vá se apressar. Ah, eu quero abrir daqui para o São João, porque dentro do meu segmento aqui vai vender bem. Eu quero abrir antes do Dia das Mães, eu quero abrir antes do Natal. Você tem tempo hábil para isso? Então, se puder e for agregar você abrir já numa época favorável, show de bola, muito bom. Mas às vezes as pessoas querem acelerar esse processo e termina sendo pior, né, gente? Então, pronto. Iniciou com respondendo aí essas questões. Aí vem, ele se divide na parte financeira, aí tem também a parte operacional, a parte de pessoal, a parte de mercado. A parte de mercado, o que é que compõe o mercado? Clientes, concorrentes e fornecedores. Quem serão os seus clientes? Né? Você vai investir em que público? Você tem que levantar isso. Quem serão os seus fornecedores? Já pesquisou onde é que está o fornecedor? Se é no estado, se é fora do estado? Tudo isso tem um impacto, viu, gente? Concorrência. Quem são os seus concorrentes atuais? Uma vez eu conversando com um candidato a empresário, ele disse: não tenho nenhum concorrente para isso. Aí eu perguntei o que era o segmento, aí eu tive que explicar para ele uma diferença entre concorrência direta e concorrência indireta. Que é o concorrente direto? É aquele que vende o mesmo produto que você vende na mesma área de atuação sua. Você vai vender roupas masculinas, um exemplo. Já tem 30 lojas naquela área sua vendendo roupas masculinas. Então você tem 30 concorrentes diretos. Mas o que é o concorrente indireto? Você sabe me responder, você que está me acompanhando? Concorrência direta é aquele que não vende exatamente o mesmo produto que você vende, mas pode concorrer com você ou o seu cliente deixar de comprar o seu produto para comprar o dele. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Uma pessoa sai de casa para comprar um presente. Né? Você vai comprar um presente para uma pessoa. Você pode comprar qualquer coisa para essa pessoa, né? Desde que a pessoa goste, né? Então, naquele momento, todos os segmentos que você possa vir a fazer uma compra desse presente estão concorrendo entre si, né? Entenderam, gente? Muito bem. Então, recapitulando para a gente fechar aqui esse nosso tema de hoje do nosso podcast.
Qual era a pergunta inicial, gente? Por que as empresas fecham as portas de forma precoce? No primeiro ano, com 3 meses, com 2 anos, né? E o que fazer para ter o máximo de sucesso no negócio, né? E que a empresa tenha vida longa. Então, nós colocamos aqui alguns pontos, né? Por que que acontece, né, da empresa precocemente fechar? Falta de preparo, falta de conhecimento do segmento, falta de planejamento, né? Falta de recursos, por que não? Porém, tem que analisar essa questão da falta de recurso. Você tinha o recurso para iniciar, só que quando você começou a funcionar, a conta não fechou. O seu faturamento não foi satisfatório para pagar as despesas que você tinha. Então, o seu resultado mensal não foi satisfatório e você teve que fechar. Por isso que eu volto a bater nessa tecla, gente. Só abrir, né, não vai lhe dar garantias, ok? E acontece muito por você não ter feito um plano de negócio, que é uma ferramenta que eu trouxe para cá hoje no nosso podcast. Ou você não ter feito nenhum levantamento, né, não ter tido nenhuma informação relevante que lhe ajudasse naquele momento. Na hora que você está montando um plano de negócio ou fazendo esses levantamentos, é claro que nós não somos autossuficientes em tudo, né, gente? Então você pode e deve recorrer a um apoio, né? Esse apoio pode ser um consultor, pode ser um contador, né? Pode ser uma empresa que tenha essa expertise, né? Uma empresa que domine isso aí, pode ser o seu futuro sócio, pode ser alguém da família, um amigo que já tem um empreendimento, mas que não é seu concorrente, enfim, ele pode lhe dar uma dica, né? A pessoa que você trabalhou muito tempo, mas que está saindo da empresa, né? Ali, se tiver um vínculo de amizade. Então, precisa recorrer. Mas hoje a informação é muito fácil, né? Como eu falei no início aqui, você pode pesquisar lá como montar um plano de negócio, informações e tal, pesquisar os fornecedores, dar uma analisada no mercado antes, né? Nos clientes. Ok, gente. Então, vamos aí principalmente os candidatos a empresários que estão me acompanhando aqui no nosso podcast Gestão Sem Rodeios, ficar atento a isso aí, certo? E nós também podemos contribuir de forma positiva com isso. É só entrar em contato conosco também. Nós trabalhamos e orientamos na questão da montagem de um plano de negócio. Nós falamos no podcast anterior sobre planejamento estratégico, então existe uma diferença entre plano de negócio e planejamento estratégico. Plano de negócio é para ser feito quando? Antes de abrir. O planejamento estratégico você pode fazer também junto com o plano de negócio, porque o plano de negócio ele contempla basicamente ali a abertura, né, e você iniciar. Planejamento estratégico é muito parecido com o plano de negócio, aí você já contempla um futuro, né, estratégias, né, de crescimento, correção de algumas questões que não estão funcionando bem. Mas sugiro que seja feito os dois, né? Plano de negócio e planejamento estratégico. E para fechar, o plano de negócio ele pode até reforçar e dizer para você se você abre ou não aquele negócio. Plano de negócio ele não garante que você vai abrir, certo? Você pode fazer o plano de negócio, todos os seus levantamentos e chegar à conclusão que não é viável naquele momento você abrir. Já fiz muitos planos de negócio, já acompanhei muitos empresários que quando a gente terminou o trabalho, o empresário disse, não, realmente agora não é o momento, pelo que eu estou vendo aqui no levantamento. Ok, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Então, acompanhe sempre aqui o nosso podcast. Siga a gente também nas nossas redes sociais, que a gente tem aí muitas dicas, né, sobre todos os assuntos que a gente trabalha aqui e passa para vocês no podcast. Falar aqui dos nossos apoiadores, do nosso projeto Gestão Sem Rodeios, Astecom Contabilidade, Top Peças e Serviços, Rede Pop Pet Center, Casa e Luz, Flanenberg Produtos Têxteis, Casa das Motosserras, Fernandes Advocacia, Caicó Brindes, Suporte Soluções em TI, Stomp Caicó Moda Masculina,
Atacadão das Capas e Caicó Bonés. Fiquem todos com Deus, forte abraço e até o próximo Gestão Sem Rodeios.